Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você novamente aqui. É sempre muito bom podermos estar juntos estudando a Palavra de Deus, não é? Estamos fazendo estudos expositivos com muita tranquilidade, sem correr, olhando versículo por versículo, analisando. Diariamente aqui nesse canal nós temos reflexões que sempre duram de 5 a 10 minutos no máximo, um pequeno devocional, onde nós estudamos juntos a Bíblia. E é sempre um prazer ter você aí do outro lado. Lembrando que aqui todos os dias de 6 horas da manhã tem estudo novo. Nós já estamos bem avançados aí, com mais de 160 estudos, apenas até o capítulo 9 no momento de Atos. Senhor Deus possa estar abençoando a sua vida, você que me acompanha sempre aqui, minha gratidão. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje eu quero falar com você um pouquinho. Estamos falando da evidência da conversão de Paulo, não é? Paulo, que era um perseguidor, se torna agora um cristão. E você imagina esse momento aqui da conversão de Paulo, não é? Nós estamos falando de um momento em que um homem que estava indo para uma cidade para perseguir cristãos tem um encontro com Deus e agora os cristãos estão vivendo aquele momento. E aí, ele converteu de verdade? Ele agora é um cristão? Ele está se passando para enganar e nos prender? Já pensou o drama que esses homens estavam vivendo aqui agora? Que desafio eles estavam colocados diante deles? Mas Paulo dá provas da sua conversão e Deus ratifica a conversão de Paulo, falando ao coração desses homens, a exemplo de Ananias, que nós encontramos aqui, que foi um canal de bênção. Algo que nós percebemos aqui no versículo 17 do capítulo 9 é que Ananias, verso 17, diz: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu leio esse texto e eu confesso que sempre me emociono. Eu visualizo essa cena. Ananias chegando aonde Paulo estava. Eu vou ler novamente, eu acho isso aqui maravilhoso. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Ananias entra onde Paulo estava. Paulo, que era um perseguidor, Paulo que andava como um leão, aquele Paulo, agora Ananias chama ele de irmão. Irmão, o Senhor Jesus me apareceu, o mesmo Jesus que te apareceu. Irmãos, isso é maravilhoso, não é? Agora ele é um irmão em Cristo. Agora ele não é mais aquele que causa medo, que causa assombro, mas ele é um irmão. Ele teve a vida transformada. E naquele momento ele recebe o Espírito Santo e ele fica cheio do Espírito Santo. Charles Spurgeon disse que é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do princípio da igreja, onde o Espírito Santo estava chegando, não é, na vida da igreja. Hoje Paulo depois ratifica lá nas suas cartas, nós somos selados pelo Espírito no momento da nossa conversão. Mas Paulo aqui então recebe, não é? Fica cheio do Espírito Santo no momento em que Ananias chega para ele onde ele estava. Paulo não sabia de nada do que acontecia na vida cristã. Paulo não tinha participado de escola bíblica, Paulo não tinha nenhum ensinamento, a não ser o que ele tinha aprendido no judaísmo, mas agora estamos falando da igreja. E então Ananias chega aonde Paulo estava e ele é uma pessoa agora cheia do Espírito Santo, e depois você vai ver
toda a vida de Paulo como um fruto verdadeiramente de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o verso 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. Assim levantou-se e foi batizado. Quando Ananias fala: Senhor Jesus me apareceu, o mesmo que apareceu para você, para que você possa recuperar a sua visão, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, aquela mesma hora caíram-lhe escamas dos olhos. Como que escama dos olhos? Ele abriu os olhos e logo foi batizado. Não é o batismo que salva, nós sabemos disso, já até estudamos aqui anteriormente. Mas o salvo, ele deve ser batizado. O salvo deve, em um passo de obediência, desejar ser batizado. Eu já disse outrora que me preocupa quando uma pessoa diz que é salva, mas não tem desejo de passar pelas águas do batismo. A pessoa diz que já aceitou Cristo como Salvador, mas não sente incomodada a se batizar. Isso me preocupa. E sabe por que me preocupa? Porque o batismo é uma obediência, e se a pessoa se diz um salvo e não quer obedecer a uma ordem estabelecida pelo Senhor Jesus, já mostra alguma coisa errada nessa vida. Afinal de contas, o desejo do salvo é obedecer àquele que o salvou. Imediatamente Paulo é batizado. O batismo é um testemunho da salvação. Uma pessoa que crê precisa ser batizada e precisa ser integrada à igreja. Ananias, como eu já disse, chama Paulo de irmão. Ele entrou para a família de Deus. Que papel Ananias teve? Que papel importante na vida de Paulo Ananias teve? Graças a Deus por Ananias, que apresentou a Saulo, não é? E a comunidade de Damasco. Barnabé fez o mesmo com Paulo aqui em Jerusalém. A gente fica pensando, sem esses homens aqui, a recepção assegurada a Saulo, em toda a história teria sido muito diferente. Sem pessoas que chegassem, abraçassem e colocassem ele. Agora é um irmão Saulo. Existe uma necessidade de homens e mulheres que façam como eles, não é? Que abracem o homem, que fale do Evangelho, que o homem convertido seja integrado à igreja, abraçado, recebido, sem hesitação. Homens que vençam os seus escrúpulos de pensar, mas ele era um perseguidor, mas ele maltratava. Não, hoje ele é um irmão. Não tenha receio de abraçar e dizer, é um irmão. Quantas vezes esse desafio é posto diante de nós nas igrejas, não é? Alguém que você sabia que era um adúltero, que era um traficante, que era um ladrão, que tinha uma vida pregressa de bêbado, enfim, no pecado. E essa pessoa se converte, chega à igreja e muitas pessoas ficam receosas, mas será que aconteceu mesmo? O fruto evidencia, e cabe a nós abraçá-los e recebê-los e integrá-los à igreja, porque se Cristo já perdoou, se o sangue de Cristo foi capaz para perdoar o pecado dele e o nosso, hoje somos irmãos em Cristo e precisamos caminhar assim para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, nos capacite a vencermos estas circunstâncias, a testemunharmos fruto de conversão e a sermos instrumento nas mãos de Deus para os recém-convertidos. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe você e eu te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.